Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações. Eu sou Rilgley Fagundes, hoje é 9 de dezembro de 2019, na descrição do vídeo, link da matéria. E aí você também tem conta bancária, quiser nos ajudar daquela força, você que curte o canal, né? Se você não puder, assiste que tá valendo do mesmo jeito. Gente, é o seguinte, agora há pouco eu falei do Marcelo Odebrecht, né? E das maracutaias do PT. Agora eu tenho uma matéria aqui também com o Marcelo Odebrecht, né? Mas nessa matéria aqui nós vamos entender por que nós brasileiros pagamos energia mais alta, né? Através do governo Dilma e outras pilantrofias do governo petista. Vale a pena você ficar aí até o final. Se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto, aperta o sino das notificações. Se você quer culpar alguém pela energia elétrica alta, você vai descobrir a quem você deve culpar. Olha só isso aqui. Política externa do PT, conveniência ideológica ou interesses empresariais? A política externa dos governos do PT orientava-se por critérios puramente ideológicos ou pragmáticos. Até que ponto a afinidade política com os governos de outros países norteavam medidas com impacto comercial ou no sentido inverso? Até que ponto os interesses empresariais influenciavam as decisões políticas convenientemente amparadas em semelhanças ideológicas? A entrevista de Marcelo Odebrecht, a repórter Bruna Narciso, da Folha de São Paulo, a primeira desde que o empresário saiu da prisão em Curitiba, acrescenta alguns detalhes que ajudam a entender a formulação da política externa brasileira nas gestões de Lula e Dilma Rousseff. É preciso, no entanto, ter cautela ao analisar as declarações do empresário. Naturalmente, ele dá uma versão e uma interpretação dos fatos que minimizam as ilicitudes praticadas pela construtora Odebrecht no período em que ele a comandava. Bom, é óbvio que nem o governo PT e nem a Odebrecht são inocentes, né? Segundo Marcelo Odebrecht, a única obra conquistada pela empresa no exterior graças a uma decisão primordialmente ideológica do governo brasileiro foi a construção do Porto de Mariel, em Cuba, matéria que eu falei agora há pouco antes, né? As outras, garante ele, nasceram de oportunidades reais e realizá-las dependia de uma combinação de fatores que incluía o fato de a empresa já ter um histórico de atuação naqueles países e na ajuda extra que representava a boa relação entre os governos. Em vários países a gente competia com chineses, com empresas europeias, espanholas principalmente. E tinha um peso o fato de o país querer manter uma relação geopolítica fluida com o Brasil, diz Marcelo Odebrecht na entrevista. Ora, então o lobby da empreiteira influenciava a aproximação do Brasil com outros países, ou pelo menos incentivava a tomada de decisões que intensificavam essa relação fluida. É exatamente isso que Marcelo Odebrecht sugere na entrevista. Em outras palavras, né, a empresa tinha influência, né, para se meter em, vamos dizer assim, acordos ou negociações ou ações internacionais que não lhe daria respeito. Tudo em nome, a gente já sabe do que, né? Da boa pilantrofia, do bom negócio, da boa corrupção. Um exemplo bem claro disso é o calote que Cuba deu no financiamento para a construção do Porto de Mariel. Marcelo Odebrecht diz que o rompimento do acordo entre Brasil e Cuba para a manutenção do programa Mais Médicos após a vitória de Jair Bolsonaro para presidente é o que está na raiz da dificuldade de fazer a cobrança. Aí eu me pergunto, e antes do Bolsonaro ser eleito presidente, aonde é que estavam os gestores Dilma e Temer que não fizeram essa cobrança? Porque não é de agora esse calote, né? Bom, a gente já sabe muito bem que eles precisam colocar a culpa em algum lugar, então vamos colocar no Bolsonaro, claro, não neles. Que por eles não existe calote, existe uma entrega do Porto de Mariel de presente. Só para nós que existe um documento aí, né, para fins de enganar o povo brasileiro. Diz o empresário, se a gente fosse a Odebrecht diante da Lava Jato, no momento em que a gente percebesse que o governo está ameaçando mais médicos, nós teríamos usado de nossa influência para tentar manter o programa, não em cima de nada ilícito, mas provando ao governo que o Mais Médicos que iria pagar o financiamento que Cuba pegou do Brasil. Essa capacidade de negociar
de certo modo a gente perdeu. A gente ajudava para que a geopolítica dos países fosse bastante fluida. Ou seja, Odebrecht se arvora de ter tido o poder de influir na decisão do governo brasileiro de manter ou não um acordo internacional na área de saúde pública que nada tinha a ver com a atividade de sua empresa. Agora o interessante aqui é que ele coloca o seguinte, dizendo que se a Odebrecht estivesse em pleno vigor, sem nenhum problema, eles iam fazer o possível para mostrar para o governo que o Mais Médico iria pagar o Porto de Marielle. Detalhe, gente, nessa história toda. O dinheiro ia do Brasil para Cuba, não de Cuba para cá. Só para vocês terem uma ideia, o Porto de Marielle custou 500 milhões de reais. Agora, o Brasil enviou, presta atenção, o salário do pessoal era 25% e uma porcentagem, 75%, ia para o governo cubano. Esse 75% que ia para o governo cubano e não ia para o médico, nem para a família do médico, mas sim para o governo cubano, somou um total de 5 bilhões de reais. Eu quero entender como é que é essa lógica dele. Nós manda 5 bilhões para eles tirar 500 milhões e nos devolver e pagar o Porto de Marielle, é isso? Vocês conseguiram pegar meu raciocínio aqui? Porque de acordo com ele, o Mais Médico pagaria a conta. Bom, a única coisa que eu vejo é que eles pegariam 4 bilhões e 500 milhões, ficava para eles e devolvia 500 milhões para nós, 500 milhões para nós. Eu não entendi essa lógica dele, mas tudo bem, vamos embora. Tão esclarecedor quanto esse exemplo é o caso da entrada da Venezuela no Mercosul. Olha a pilantragem. Para a gente, interessava trazer a Venezuela para o Mercosul, porque fortaleceria a relação de política externa e diminuía as chances de um futuro default da Venezuela com o Brasil, diz o empresário. O papel da Odebrecht na adesão da Venezuela ao bloco comercial demonstra o quanto o interesse empresarial pode bater de frente com o interesse dos contribuintes brasileiros. Não é à toa que hoje a Venezuela não pode pagar, preste atenção, foi graças a essa pilantropia deles aqui que a Venezuela hoje nos deve metrôs construídos lá. Uma infraestrutura de metrôs construídos lá que hoje, adeus Amélia. Nós pagamos e... Em 2016, uma reportagem de Leonardo Coutinho na Veja revelou o conteúdo de um telegrama diplomático de 2011 que mostrava a disposição da então presidente Dilma Rousseff de rever o valor pago ao Paraguai pela energia excedente de Itaipu, em troca da aprovação pelo Congresso Paraguai. Preste atenção, 2011, o telegrama de 2011, da entrada da Venezuela no bloco. Ou seja, Dilma ia ver lá uns acordos lá tal, e Paraguai iria votar a favor da Venezuela. Isso de fato aconteceu. Os consumidores brasileiros pagaram a pagar 26% mais pela eletricidade por causa da tentativa de Dilma Rousseff de comprar o apoio Paraguai para beneficiar a Venezuela do então presidente Hugo Chávez. Mas o apoio não veio. Em 2012, o Congresso Paraguai votou pelo impeachment do presidente Fernando Lugo. E Dilma Rousseff, com a ajuda da colega argentina Cristina Kirchner, manobrou para suspender o Paraguai do bloco. Só assim conseguiu cumprir sua promessa de incluir a Venezuela no Mercosul. Então, quando você pagar sua conta de energia elétrica e reclamar do preço, lembre-se de quem é a culpa. Negociou com a energia, com o valor da energia que nós pagamos, para poder ter a Venezuela dentro do Mercosul. Ou seja, dar 6 o povo brasileiro, que pague mais alto a energia. Nós queremos a Venezuela lá dentro do Mercosul. Hoje pagamos energia altíssima. Tá aqui de quem é a culpa, 2011. Tá lá, de lá para cá só energia elétrica do brasileiro. Depois vem com esse papinho furreco de Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo. Havia um alinhamento ideológico entre a Venezuela chavista e os governos do PT. Sem dúvida. Aqui, peraí. Foi chavista do PT. Sem dúvida. Mas
As declarações de Marcelo Odebrecht sugerem que a influência de grupos de interesses comerciais tinham, em muitos casos, um peso maior do que a ideologia na formulação da política externa petista. E aí encerra a matéria. Tá aqui, gente. Porto de Marielle, energia elétrica, calotes, valores mais altos, influência política, empresas decidindo pelo Brasil. Esse é o governo petista. Depois dizem que Bolsonaro é quem governa para os empresários, para os ricos. Aqui. A Odebrecht tendo influência dentro do governo PT. De acordo com Marcelo Odebrecht, o Lula decidiu reformar estradas em Cuba. Achou as estradas de lá ruins e falou, vamos consertar essas estradas. As do Brasil, tô nem aí. O povo brasileiro é que vai pagar a conta mesmo, deixa eles andar nos buracos lá, vamos arrumar aqui em Cuba. Aí, de acordo com Marcelo Odebrecht na entrevista, eles entenderam que era melhor fazer o Porto de Mariel. Isso daria mais amplitude. Resultado, tome o calote em cima dos brasileiros por conta desse Porto de Mariel. Né? Negociando com o Paraguai às custas do dinheiro público do brasileiro. Às custas do contribuinte. Aumentando energia elétrica para nós pagarmos a conta enquanto eles obtinham o que eles queriam. É assim que funciona o governo petista. No fundo, quem paga tudo é o brasileiro. As grandes obras são só lá fora. Para nós, sobra só a conta. Canal Brasil Notícias. Fui, gente.